Olá pessoal, hoje a gente vai para mais uma aula aqui onde a gente vai ver gráficos personalizados. Então, como que a gente faz gráficos personalizados, ou seja, como que a gente pode fazer figuras aqui utilizando o matemática. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar aqui o graphics. Então, colocando ele aqui, o graphics, né? Sempre lembrando da letra maiúscula, colocando entre colchetes, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Com esse comando graphics, a gente pode fazer os mais diversos tipos de figuras geométricas. A gente pode fazer círculos, a gente pode fazer quadrados, polígonos e tudo mais. Para começar aqui, então, a gente vai fazer, como exemplo, a gente vai fazer um ponto. Né? Então, como que a gente faz isso? Para a gente colocar esse ponto, que na verdade vai ser um círculo, né? Que vai ser um ponto que vai ter um certo diâmetro, né? A gente vai fazer o seguinte. Aqui posso começar dando as chaves, né? Então, colocando as chaves. Eu vou colocar, primeiro aqui, a gente pode colocar a cor que a gente quer que seja esse ponto, então esse círculo, né? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, vermelho. E para a gente fazer o ponto em si, a gente vai ter que dar o comando point size e entre colchetes. Aqui, nesse colchetes, a gente vai colocar o diâmetro que a gente quer para esse ponto. Então, esse círculo ele vai ter 0,05, né, por exemplo, de diâmetro. Vou dar uma vírgula aqui novamente. E eu vou dizer agora onde que esse círculo vai estar centrado. Né? Então, eu vou dar o comando point, entre colchetes. E aqui eu vou dar chaves novamente. E dentro dessas chaves a gente vai colocar o ponto em que ele vai estar centrado. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar no ponto 0, 0. E quando a gente der Shift Enter aqui, a gente vai ver que ele formou um círculo. Né? Então, esse círculo aqui, centrado em 0, 0. Aqui não dá para ver onde que ele está centrado, né? Porque a gente não colocou os eixos. Então, normalmente é bom aqui você dar o comando Axis e depois escreve True. Então, se você for fazer uma imagem, eu aconselho você trabalhar com os eixos, né? Para você saber onde que você vai colocar suas figuras, né? suas imagens. E depois você tira, simplesmente eliminando esse comando axis true, ou então colocando false aqui do lado, né? Tanto faz. Então a gente tem esse círculo aqui dessa forma. Uma outra coisa que a gente pode fazer utilizando esse comando graphics, aqui eu vou copiar e colar isso aqui, uma questão de simplicidade, e eu vou tirar então esse ponto que a gente criou, né? Então aqui eu já vou tirar esse ponto e deixar essas chaves aqui, né? Para a gente fazer outra coisa. Outra coisa que a gente pode fazer é uma linha, né? Então, para a gente fazer uma linha, a gente primeiro aqui pode colocar a cor, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma linha azul, blue, vou dar a vírgula e eu vou escrever aqui então o comando line entre colchetes, aí eu vou dar chaves, chaves novamente, vírgula, chaves novamente. Então, o que isso daqui vai fazer, né? Então, aqui, nessa primeira chaves aqui, a gente vai colocar o ponto inicial da nossa reta e na segunda chave o nosso ponto final. Então, como exemplo, vamos colocar que o nosso ponto inicial seja lá em menos 1, e o nosso ponto final seja em 1 e 1. Quando eu der Shift Enter aqui, a gente vai ter uma reta dessa forma. Né? Então, começa aqui menos 1 e vai até 1 e 1. Então, a gente fica com essa reta. Outra coisa que a gente pode fazer é um vetor, né? Então, uma seta, né? Para a gente fazer isso daqui, eu vou novamente copiar e colar aqui. Eu vou apagar aqui essa parte que a gente criou a linha, né? Então, apagando essa parte que criou a linha. Lembrando de deixar aqui lembrando de deixar aqui as chaves, né? Dessa forma. Aqui eu vou deixar da cor azul também. E agora, em vez de dar o comando line, a gente dá o comando arrow. Então, está o comando arrow dessa forma. E entre colchetes, aqui novamente chaves, chaves e chaves, do mesmo jeito que a gente fez lá em line. E aqui vai ser a mesma forma, ponto inicial, ponto final do vetor. Né? Então, nosso ponto inicial aqui, por exemplo, eu vou colocar 0, 0. E nosso ponto final eu vou colocar 1 e 1. Então, quando a gente der Shift Enter, a gente vai ver que a gente vai estar com o nosso vetor de 0, 0 até 1 e 1 dessa forma daqui. Outra coisa que a gente pode fazer também é misturar isso tudo, né? Então a gente não precisa ficar fazendo só um objeto na figura, né? Dessa forma, igual que a gente fez o círculo, a linha e o vetor. A gente pode colocar tudo junto. Para colocar tudo junto, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, eu vou copiar esse ponto daqui que a gente já fez. Então, copiando esse ponto daqui. A gente vai fazer o seguinte, eu vou misturar o círculo que a gente fez
junto com o nosso vetor, né? Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer o seguinte. Aqui a gente tem que tomar cuidado com essas chaves, né? Então, a gente vê aqui que para fazer o círculo a gente colocou isso tudo dentro das chaves, né? E para a gente colocar agora o nosso vetor junto, a gente vai ter que dar umas chaves aqui do lado de fora, outras chaves aqui do lado de fora, e dentro dessas novas chaves a gente vai dar uma vírgula e colocar o nosso vetor. Aqui eu vou copiar o nosso vetor e colocar o nosso vetor. Aqui vale ressaltar que essas chaves que eu coloco aqui em cada imagem que a gente está produzindo, né? Então, por exemplo, aqui no ponto e essas chaves aqui do vetor, ela não é necessária, mas eu gosto de colocar ela. Se você tirar isso daqui, vai dar o mesmo resultado. Mas eu gosto de colocar ela para ficar mais organizado e para eu saber onde que está cada coisa, né? Então, para mim, assim fica melhor, né? Então, tá. Então, quando a gente faz isso daqui, né, lembrando dessas chaves do lado de fora de todos os objetos que você vai estar colocando, né, aqui, a gente vai dar, então, o Shift Enter. Aqui a gente vai ver que ficou dessa forma daqui. Mas aí a gente pode brincar com esse diâmetro, né, e com o tamanho do vetor para ficar uma imagem melhor, né? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o tamanho do diâmetro do nosso círculo como 0,5. Vou colocar ele centrado em 0 e 0,25. Vou colocar o tamanho do nosso vetor, o ponto inicial do nosso vetor aqui, 0 e 0,25. E o ponto final, 0,4 e 0,4. Quando a gente então compilar isso daqui, a gente vai ver que ficou dessa forma daqui, né? Então, um círculo com vetor centrado ali nele, né? Outra coisa que a gente pode fazer, eu vou copiar e colar isso daqui. Outra coisa que a gente pode fazer é... Deixa eu apagar isso daqui, né? É fazer um retângulo, né? Então, como que a gente faz um retângulo? Aqui, novamente, eu vou colocar aquelas chaves que não são necessárias, mas eu gosto de colocar, né? Fica mais organizado. Eu vou fazer, então, um retângulo verde. E para fazer esse retângulo, a gente vai dar o comando rectangle, dessa forma. E entre colchetes, a gente vai colocar, então, a borda esquerda inferior, vírgula, a borda superior direita, né? Então, por exemplo, eu quero que ele fique, a borda inferior esquerda fique em 0, 0, 0, 0, né? E a borda superior direita fique em 1 e 1. Então, quando a gente der o Shift Enter, a gente vai fazer o nosso retângulo aqui, né? Centrado aqui em 0 até 1 e outro lado de 0 até 1. Então, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.